Vamos lá para mais um estudo da série da Carta aos Hebreus. Hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 7. A versão que eu estou usando é a versão King James atualizada. Bom, vamos ler aqui os últimos 2 versos do capítulo anterior para a gente se situar aqui no texto. No verso 19 do capítulo 6, o escritor de Hebreus diz assim: essa esperança é para nós como âncora da alma. Qual esperança? A esperança de vida eterna, a esperança no Messias. Firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior, ao Santo dos Santos, olha a figura do tabernáculo, por trás do véu, o véu que separava o santo lugar, que é onde os sacerdotes faziam serviços do templo, eles acendiam, eles alimentavam o fogo do candelabro, eles faziam os pães da proposição, e aí tinha um véu que separava esse lugar do lugar santíssimo, que é onde ficava a Arca da Aliança. Esse lugar santíssimo, ele ficava lá no escuro. Uma vez por ano, o sumo sacerdote adentrava nesse lugar, passava pelo véu para interceder pelo povo junto à presença do Criador. Onde Yahushua adentrou por nós. Quem adentrou? Yahushua, por isso que ele é o sumo sacerdote. Ele entrou por trás do véu, não mais aquele tabernáculo feito por mãos humanas, mas o tabernáculo celestial, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos iniciar o capítulo 7 e vamos tratar aqui desse assunto do sacerdócio de Melquisedeque. Quem era esse Melquisedeque? Que a gente ouve por aí muitas pessoas falando várias coisas sobre Melquisedeque, né? A gente tem aí livros dizendo várias coisas, né? Mas vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso. O título desse capítulo é: o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno do Messias. Aqui ele vai usar, o escritor de Hebreus vai usar o texto da Antiga Aliança para explicar lá para os hebreus como que é o Messias dentro desse contexto aí. Né, o pessoal antigo, eles estavam acostumados com os textos da Antiga Aliança. Então, para explicar o Messias para eles, o escritor de Hebreus sempre está fazendo referência à Antiga Aliança. Olha, ele é cumprimento das profecias. Estou explicando aqui para vocês. Ó, ele não apareceu do nada, ele veio cumprir as profecias que estão nos escritos antigos. Veio explicar. Da mesma forma que o Messias explicou para aqueles 2 de Emaús. Vocês lembram? Quando o Messias ressuscitou, ele apareceu para 2 caminhantes que estavam na estrada de Emaús. E os caminhantes não o reconheceram. E aí eles foram até a casa deles. E lá, o Messias abriu os olhos deles no final e explicou. Estava explicando para eles nas escrituras, que antes só tinha escritura antiga, não tinha escritura da Nova Aliança, onde falava sobre ele. E a mesma coisa o Espírito Santo faz com a gente. Olha que coisa mais linda. Nós não estamos só lendo a palavra, nós estamos vivendo, nós somos participantes da palavra, porque é o próprio Espírito Santo que nos aponta. Na Antiga Aliança, onde que está o Messias, onde que fala do Messias. Da mesma forma que fez com os discípulos no tempo, lá nos primeiros séculos. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Então vamos ver quem é esse Melquisedeque aí, que o povo da Nova Era também fala um monte de coisa. É sempre assim, né, gente? É sempre assim. Sempre vai ter aquele povo que vai pegar lá umas figuras da Antiga Aliança, vai inventar fábula, vai inventar mito, vai escrever isso, vai escrever... Se hoje faz isso, no passado fazia também. É por isso que eu sou tão cética a respeito de alguns livros apócrifos.
Porque da mesma forma que as pessoas hoje são criativas e falam as coisas do jeito que elas acham que é, no passado também era assim. Então, o fundamento é apenas as escrituras. As escrituras é o fundamento. É onde o pai colocou a mão dele ali e falou, vai ser desse jeito aqui. Ainda que tenham feito interpretações, né, que tenham estudos interpretando de forma equivocada, ainda que tenham alterado os nomes. Lembra de Daniel na Babilônia, né? Imagina você ser servo do Criador e te chamando lá de preto véi, né, sei lá, pombagira, sei lá, chama aí, né, de Zeus, botando nomes de deuses pagãos na pessoa, pois fizeram isso com Daniel e os amigos dele. E até aí foi tranquilo, né? A questão era a obediência da palavra. Aí ele se manteve firme, né? Inclusive em relação aos alimentos e tal. E obediência, porque eles não se curvaram à estátua. Então, só por esse testemunho, a gente já tem aí uma ideia de como que é que o pai trabalha. Então, assim, trocaram os nomes, tá? O pai estava ali permitindo para que realmente no final aí, né? No tempo que ele quisesse, ele retornasse e revelasse aí a verdade para aqueles que realmente estão buscando a verdade, né? Então, assim, essa parte de nomes a gente sabe que o pai permitiu da mesma forma que permitiu lá no tempo de Daniel. Daniel vivia na Babilônia, da mesma forma que a gente também está vivendo aí nessa grande Babilônia globalista, né? Então, nós temos que focar mais na palavra, que é o que Daniel fez. A gente foca na palavra, na obediência dos mandamentos. Esse vem, sim, em primeiro lugar. Tá certo? Isso está no testemunho e assim também a gente pode andar, porque será a nossa justificativa diante do Pai. Por isso que é importante a gente saber a palavra e conhecer também, para a gente poder estar de pé diante do Pai. E explicar, olha, eu li assim na palavra, segui por fé, e aí essa vai ser a nossa justificativa diante do Criador. Não é, gente? Então, voltando, né? O pessoal é criativo. Se hoje a gente vê as pessoas seguindo heresias, se hoje a gente vê as pessoas inventando, escrevendo livro e inventando um monte de coisa da cabeça e fazendo aí um monte de coisa, no passado eles faziam também. Então, não é só porque o escrito é antigo que ele é verdadeiro. Não, muitas pessoas lá atrás tinham a mesma mentalidade, podia escrever lá e inventar, e aí vai atrair aqueles que estão alinhados com esse tipo de pensamento. Então, mais seguro são as escrituras. E cabe a nós termos sede de verdade e na escritura a gente ir procurando onde que pode ter traduzido errado, e aí vai. Tá bom? Mas o fundamento é a escritura. Sem fundamento, tudo fica relativo. Aí cada um começa a interpretar do jeito que quer, aí, sei lá, vozes na mente começam a dizer que é de outro jeito diferente da Bíblia. E não tem fim, gente. É assim que caminha a humanidade. Sem o fundamento, tudo fica relativo. Sem um fundamento, tudo fica relativo. Qualquer um pode dizer qualquer coisa. E nós cremos na Escritura por fé. Por fé. É assim que a gente tem que andar. É a base da nossa fé. Se não tiver essa base, se destruírem os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Como está escrito em algum lugar da palavra aí, do testemunho antigo. Tá certo? Então, dito essas coisas todas aí, vamos pro texto, verso 1. Porquanto esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Elohim Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava, depois de haver derrotado os reis, o abençoou. Vou parar por aqui para explicar, porque tem muita coisa aqui, vamos analisar aí a etimologia das palavras, porque essa parte aqui vai mostrar um monte de coisa interessante para vocês. Vou colocar aqui na versão com Strong, pra gente analisar aqui algumas palavras. Vamos lá, gente. Olha só, aqui o escritor de Hebreus tá contando o testemunho que ele leu lá na Antiga Aliança. Olha o que ele tá fazendo. Ele tá pegando lá o testemunho antigo e repassando
pro pessoal lá do tempo dele. É assim que a gente tem que fazer sempre. É assim que a gente extrai conhecimento. A gente lê o testemunho antigo, observa lá o que aconteceu, analisa os fatos, o comportamento, as coisas, e a gente vai e traz para o nosso tempo. A gente aplica no nosso tempo. A gente aplica no nosso contexto, como os discípulos faziam. Temos que copiar os discípulos. Então, veja, Melquisedeque, vamos analisar aqui essa palavra, Melquisedeque, esse nome. Melquisedeque, que vem do hebraico, é uma junção de duas palavras. Malak, o que é Malak? Rei. E aí, nós temos aqui, ó, Malak, Tzadak, é a segunda palavra. O que é Tzadak? Só lembrando, gente, aqui, ó, no hebraico moderno é Melek, mas se a gente for ler no hebraico antigo, vai ficar Malak. Então, veja, a segunda palavra é Tzadak. Deixa eu colocar aqui. O que é Tzadak? Tzadak é justiça, correção, retidão. Então, veja o que significa o nome Melquisedeque. É rei de justiça, rei de retidão, rei de correção. Esse era o sacerdote. O sacerdote de Yahweh antes dos levitas, porque Abraão é bem antes dos levitas, não é? Então vamos ver o que mais que fala sobre ele, ó. Ele era o rei de justiça, Melquisedeque, Malak-Tzadak, de Salém, rei de Salém. Ele era o rei de Salém. Salém, vocês sabem o que é Salém? Salém vem de Shalom, porque no grego, né, eles não têm chá, então eles põem sa, e o lém, no caso, é lã. Então, Shalom. Reconhece essas palavras? Shalom? Shalom vem de Shalom, que é o quê? Paz, completude. Então, olha que interessante. Melquisedeque era rei de Shalom. O rei de justiça, o mensageiro de justiça, era o rei de uma cidade que chamava Paz. Olha só, já apontando para o Messias. Tá vendo, gente? Está apontando para o Messias. Ele era sacerdote de Yahweh. O próprio nome do rei apontava para o Messias. O Messias é o príncipe da paz e mensageiro do Elohim Altíssimo. E hoje é sumo sacerdote eterno, pela ordem desse mesmo Melquisedeque. Tá vendo, gente, como tudo se encaixa? E aí esse rei, que também era sacerdote, saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou. O rei da paz abençoou Abraão, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta... e aqui no próprio texto, eles colocam aqui, entre aspas, ou entre parênteses, primeiramente se interpreta rei de justiça. Tá falando sobre o nome do rei. E depois também rei de Salém, ou seja, rei da paz. Ó, o próprio texto já traz aqui o significado do nome e apontando também para rei da paz. Salém, Shalom. Interessante, né? Tá no próprio texto isso daqui. Mas não explica que se refere ao nome, Melquisedeque. Né? Quem lê isso daqui sem prestar atenção, não vai conseguir associar, mas agora vocês sabem, né? Agora vocês sabem o que significa. E aí, Abraão separou o dízimo de tudo. Ele separou lá os dízimos lá da guerra, né? E agora que vem a parte importante, gente. Ó, esse rei aí não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, que não teve princípios de dias, porque não fala nada sobre ele nas escrituras, nem fim de existência, não fala para onde que ele foi, para onde que ele vem, não conta a história desse rei direito. Entretanto, feito semelhante ao Filho do Criador, permanece sacerdote
perpetuamente. Olha que interessante que ele está falando sobre esse Melquisedeque. Melquisedeque apareceu lá nas escrituras, ninguém sabia de onde ele vem, ninguém sabia genealogia, ninguém sabia nada dele, mas as escrituras deu testemunho dele. E o escritor de Hebreus está usando esse testemunho para compará-lo com o Messias. Porque, vocês vão entender daqui a pouquinho. Aí o escritor de Hebreus continua: considerai, pois, como é grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Deu o dízimo lá das guerras, o dízimo dos despojos da guerra. Olha a importância desse sacerdote. Porque o povo antigo se apegava em Abraão. Nós somos filhos de Abraão, nós temos a aliança de Abraão. Nós confiamos em Moisés, Moisés deu a lei, deu a Torá. Então, esse povo antigo estava acostumado a considerar muito superior a Abraão e Moisés. Só que aqui, o escritor está falando, esse Melquisedeque aqui, ele era maior que Abraão, que vocês creem. E esse Melquisedeque aqui, aponta para o Messias. E ele continua: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento. Os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a Torá, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. O que ele está falando? Vamos dar uma pausa aqui para vocês acompanharem o raciocínio. O pessoal estava acostumado com a Torá. Na Torá, os levitas, apenas os levitas, eram separados para o sacerdócio, para o serviço do reino. E os levitas recolhiam os dízimos, recolhiam as doações do povo para que pudessem executar os serviços do tabernáculo. Ok? E aí, eles sabiam disso, o pessoal lá no tempo deles sabiam dessas coisas. E aí aqui ele vai explicar para esse povo como que acontecia no passado lá com Abraão e esse Melquisedeque, para mostrar que Melquisedeque era maior do que os levitas. Aí ele continua, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos. Ou seja, os levitas, eles iam seguindo, né, a genealogia lá, levítica, para poder tirar, né, para poder separar, né, as pessoas para o serviço do rei. A lei ensinava assim, era só os levitas. Seguia uma genealogia para separar os levitas, ok? E aí ele fala que esse Melquisedeque não era assim. Ele não tinha genealogia, ele não tinha nada. E ele foi antes dos levitas. Tá dando para pegar aí? E aí ele diz: aquele cuja genealogia não se inclui entre eles recebeu os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Recebeu o dízimo de Abraão e abençoou Abraão, o que tinha as promessas. As promessas eram para Abraão. Melquisedeque abençoou Abraão. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Tá vendo? Se Melquisedeque abençoou Abraão, Abraão era menor que Melquisedeque. E aí, que agora vocês vão entender onde que a gente vai chegar. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Porém, ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Olha só, parece ser complicado aqui, né? Para entender, muita gente
se confunde aqui nessas partes aqui, mas presta atenção que eu vou mostrar para vocês aqui, vou explicar para vocês, e aí vocês não vão esquecer nunca mais. Olha só, vamos ter uma ideia aqui, ó. Abraão era o patriarca dos levitas, né? Os levitas eram descendentes de Abraão. Os levitas foram separados para o sacerdócio do tabernáculo. Só podia ser dos levitas. Era a ordem da Torá. E aí eles seguiam a genealogia lá para poder, né, separar os levitas. Assim era na Torá. E aí o que acontece? Melquisedeque era maior que os levitas. Por quê? Por quê? Porque o próprio Abraão, que era pai dos levitas, pagou dízimo para Melquisedeque. Os levitas recebiam os dízimos do povo, assim, segundo a Torá. Mas os levitas pagavam dízimo para Melquisedeque por tabela, por meio de Abraão, porque Abraão era o pai dos levitas e Abraão pagou dízimo para Melquisedeque. Deu para pegar aí? É assim que o escritor de Hebreus está explicando para a gente. Então aqui, ó, os levitas, por tabela, pagou dízimo para Melquisedeque. Ou seja, Melquisedeque era maior, Melquisedeque era mais importante. Deu para pegar aí, gente? Os levitas pagaram o dízimo a Melquisedeque por meio de Abraão, ainda que eles não existissem ainda. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai. Levi ainda não tinha sido gerado pelo patriarca Abraão, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a Torá, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, rei da justiça, rei da retidão, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Eita, gente, aqui o povo lê deve se perder tudo, né? Deve complicar tudo aí na cabecinha de vocês, né? Pois vamos entender. Por isso que é importante ler Levítico, né? As pessoas pulam Levítico, não gosta, parece chato, mas tudo que está escrito ali ajuda a gente a compreender o testemunho aí, principalmente de Hebreus. Né? Então, vamos tentar aqui ver o que aconteceu. Olha só. Se a perfeição houvera sido mediante sacerdote levítico, se o sacerdócio levítico tivesse trazido a perfeição, tipo, todo mundo fazia direitinho, foi perfeito, tudo deu certo, o pessoal obedecia direitinho, né? Não haveria necessidade que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem do rei de justiça, do rei de retidão. E que não fosse contado segundo a ordem de Arão, segundo a ordem dos levitas, porque os levitas são filhos de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote levantado pelo Criador, e os levitas descendem dele. E aí vocês vão entender o que ele está querendo dizer aqui agora. Vamos lá pro verso 12. Agora vocês vão entender por que ele está falando que precisou levantar um outro sacerdote que não era segundo a ordem de Arão. Vocês estão entendendo aqui, ó? Por isso que fala segundo a ordem de Melquisedeque, é segundo o tipo de Melquisedeque. Segundo a ordem de Arão, é segundo o tipo de Arão, que era dos descendentes de Arão. Não tem nada de ocultismo, porque tem livros que falam, né, ordem de Melquisedeque, aí começa a botar umas coisas de ocultismo aí no meio, como se fosse uma fraternidade secreta e um monte de coisa. Não tem nada disso, gente. Não tem mistério nenhum. É só a gente entender como que era ali as coisas que ocorriam relacionadas ao sacerdócio, ao serviço do templo, aos sacerdotes do Criador, né? Então, vamos aqui passar para o verso 12, ó. Pois quando se muda o sacerdócio levítico, sacerdócio na ordem de Melquisedeque, dois sacerdócios diferentes.
Um dado pela Torá, o Levítico, e o outro sacerdócio é aquele que foi dado pelo próprio Criador, onde o próprio sacerdote não tinha genealogia, não tinha nada. Tá? Então, foca nisso daí, ó. Pois quando muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Há uma mudança de lei. Não vou colocar a Torá aqui, porque senão vai confundir a cabeça de vocês, né? Que vocês vão pensar, né, na questão da Torá. Vou colocar a lei para ficar mais genérico, tá? Então, muda-se a lei. A Torá ensinava o sacerdócio levítico. Com o Messias, ele vai explicar aqui o que aconteceu, ó. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Tá vendo que eles estão tratando de dois tipos aqui? Tribo de Levi, aquela tribo que foi dado o serviço no tabernáculo, o sacerdócio, dado pela Torá. E aí ele vai comparar isso com o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Dois tipos, é disso que ele está tratando aqui. Por isso que ele vai falar que houve mudança. Tá? É essa mudança que a gente tem que focar aí, que a gente tem que compreender. Então, continua no verso 14. Pois é evidente que o nosso Salvador procedeu de Judá, procedeu de Yahudá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. Olha que importante isso daqui, é aqui que vocês têm que prestar atenção. Ele está falando de dois sacerdotes, porque o povo lá naquela época devia pensar assim, mas tá falando que ele é sumo sacerdote, que o Messias é sumo sacerdote, mas como que ele pode ser sumo sacerdote se nem da tribo de Levi ele é? O povo devia estar questionando lá, como assim? Tá esquisito isso daí, tá esquisito, como que ele pode ser sumo sacerdote se ele nem era da descendência de Arão? Não pode, a Bíblia não ensina assim, a Torá não ensina assim. O povo devia estar questionando lá. E aí o escritor de Hebreus está explicando, usando lá o testemunho do rei da paz, do rei de justiça. Tá dando para pegar, gente? Agora tá clareando as coisas aí, né? Então, o Messias era da tribo de Arudá. Então, o povo falou, não é estranho, porque se ele era da tribo de Arudá, ele não era de Levi, como é que pode ser sumo sacerdote? Na lei não diz isso. E aí o escritor de Hebreus continua. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque, aquele sacerdote lá que veio antes da Torá, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a Torá, de mandamento carnal, segundo as coisas da terra. Às vezes a palavra fala carnal, não necessariamente está ligado à inclinação da carne, mas às coisas da terra. Por isso que a gente tem que aprender a discernir uma coisa da outra. A gente tem que ler o contexto e discernir. Será que essa coisa da carne aqui está se referindo à inclinação da carne, à inclinação pecaminosa? Será que está se referindo às coisas da terra que são perecíveis? A gente tem que aprender a discernir essas coisas quando a gente lê a palavra, porque nem tudo que é da carne é necessariamente mal, é igual ao nosso próprio corpo. Nosso próprio corpo é carne. Mas se a gente estiver nos santificando, nos purificando, a gente vai estar levando a nossa carne para um lado bom. A gente vai estar purificado, a gente vai estar caminhando de acordo com a vontade do Pai. Porque se começa a botar nos extremos, o que acontece? Toda a carne é má, tudo que vem da carne é má, e aí vai pro gnosticismo. Que aí fala que a matéria é má, não sei o quê, aí vem todas aquelas ideias lá de nova era, e de, sei lá, e de gnose, e tudo que vocês sabem aí, né, que acontece. Então, preciso de discernimento. Então, ele tá falando assim, ó, mandamento carnal é porque é ruim? Não, gente, é porque é perecível, é corruptível, é mortal. É nesse sentido que tá dizendo aqui. A Torá, não conforme a Torá, de mandamento carnal ali, os sacerdotes de homens mortais que faziam serviço para as coisas aqui da terra, que eram os rudimentos que apontavam para o celestial. Por isso que é importante a gente fazer essa diferença de terreno celestial. É muito importante, porque o evangelho inteiro vai falar sobre isso, todos os discípulos vai falar sobre isso.
mas segundo o poder da vida indissolúvel, do próprio Criador, vida indissolúvel, vida incorruptível. Tá vendo as duas perspectivas? Então ele está comparando o Melquisedeque lá de Abraão com uma vida, com um sacerdote que veio direto do Pai e apontava para o Messias. Tá dando para pegar aí, gente? Acho que sim, né? E aí no verso 17 ele continua: porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Lembra no Salmo que eu li? Que saiu da própria boca do Pai. Olha que, gente, é impressionante isso, né? Olha como tudo se encaixa. Eu não sei, os judeus ortodoxos devem ser muito cegos mesmo em relação ao Messias para não enxergar essas pérolas, né? Então, ó, o próprio Criador, profetizando lá em Salmos, ele mesmo tinha falado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, saiu da própria boca do Criador em relação ao Messias. Então, o Messias já está, o próprio Criador está revelando aqui que o Messias, ele era da ordem de Melquisedeque, ele era do tipo de Melquisedeque. Olha que revelação maravilhosa, que nem é tão revelação, porque está escrito aqui, né? A gente é revelação para a gente compreender, mas está tudo aqui já escrito. Tá vendo como a verdade é? A verdade é assim, tá aí escrito na cara, mas a gente precisa ter nosso entendimento vivificado, as escamas soltas dos nossos olhos, né? Caindo dos nossos olhos. Então vocês estão vendo, o próprio Criador que diz isso: tu és sacerdote pela ordem de Melquisedeque, saiu da própria boca do Pai. Isso aponta para o Messias, logo o Messias é da ordem é do tipo de Melquisedeque. É o próprio Pai que está falando isso. Não tem ninguém inventando aqui. Não é o escritor de Hebreus que está inventando, muito pelo contrário. Ele está pegando tudo que está escrito no passado e está explicando aí para o pessoal que estava acostumado com a nova aliança, com a antiga aliança.